Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E se não estiver, vamos pedir a Deus que fique, vamos fazer orações, salmos, banhos, mantras e tudo ficará bem melhor do que possa estar agora. Então, hoje, por conta de algumas perguntas, eu resolvi explicar, por exemplo, qual é a diferença entre um transtorno mental e uma síndrome. Então vamos colocar assim: transtorno é aquilo, eu tive um transtorno, já dá para perceber que é uma coisa até passageira. Então nós temos o transtorno mais conhecido, que é a depressão. Eu tive depressão pós-parto. Aí depois de algum tempo, ou de alguns florais, ou alguns chás, ou alguns medicamentos, passou. Vamos colocar um outro exemplo. Eu passei por uma situação muito complicada e eu tive aquilo que é chamado de transtorno pós-traumático. O que é isso? Transtorno pós-traumático é aquilo que acontece depois de um medo imenso, depois de uma situação de extremo estresse, depois de uma situação de muita tensão. E às vezes a pessoa naquele momento, ela está ali toda corajosa, toda, como é que eu vou colocar, ciente do que está acontecendo, auxiliando também, às vezes até ajudando naquela situação, mas assim que a situação passa, ela cai. E é onde vem aquele estresse. Então ela fica extremamente sensível, às vezes ela pode ter medo, pode aparecer alguma fobia, algum tipo de fobia, que seria também um outro tipo de transtorno mental. Mas tem tratamento e pode ser passageiro. Agora, a síndrome já não. A síndrome, ela é um conjunto de transtornos que podem despertar uma herança genética. E aí dificilmente existe a cura. O importante é que existe o tratamento. Hoje nós temos assim mais recursos, mas eu tenho uma frase que eu acho muito boa. Ela diz assim: a medicina é a vertente das realidades temporais. Por que isso, né? Geralmente, não sei se vocês já perceberam também, o ovo. O ovo faz mal. Ele é o causador do colesterol. No ano seguinte, o ovo não é mais causador do colesterol. O ovo é maravilhoso, porque o ovo tem propriedades espetaculares, então vamos comer ovo. O café. O café é horrível, não tome café, dá gastrite, dá isso, dá aquilo. No outro ano, o café é um espetáculo, é um antioxidante maravilhoso e ele é também um grande acelerador, né, do metabolismo, ele é um termogênico. Então, a gente nunca sabe para que lado a medicina realmente vai correr. Mas nós seguimos o nosso caminho, nós seguimos aí, né, os nossos costumes, sempre com ponderação e nunca estimulado, né, por esse ou aquele modismo. Então, voltando ali à parte de transtornos, aprendi bastante, fui buscar na psicanálise, fui buscar na neurociência e aprendi também, né? Porque o aprendizado é constante. Nós aprendemos desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E sempre precisamos de buscar coisas novas para aprender, coisas que prendam o nosso interesse. Assim você nunca vai envelhecer, porque a velhice é um estado do cérebro de recusa em relação ao aprendizado. Quanto mais você aprende, mais você estimula o seu cérebro. Então vamos voltar. Às vezes eu dou umas escapulidas, mas realmente é para poder explicar melhor, né? Então vamos colocar, bipolaridade também é um transtorno, mas se ela tiver uma base que nós chamamos de herança, né, genética, histórico, familiar, quando ela é despertada, dificilmente existe uma cura, mas o importante é sempre aquilo, tem um tratamento. Agora, a síndrome de Estocolmo, vocês já ouviram falar na síndrome de Estocolmo? Ela é um transtorno que baseado
também em fatos ocorridos na infância, ela pode fazer com que a pessoa se apaixone ou exemplifique a sua vida através do algoz e não daquilo que, ao nosso ver, seria o mais correto. Vamos colocar assim, uma criança que, por exemplo, vivencia situações de agressividade dentro de casa. Então, ele vê continuamente, né, que o pai maltrata a própria mãe e ela não se identifica com a vítima, ela vai se identificar com o algoz. Por que isso? Exatamente porque ela não quer ser a vítima, então ela prefere ser o algoz na vida de outra pessoa do que ser a vítima. E aí são as escolhas baseadas nos exemplos pessoais, nos exemplos vividos dentro do próprio lar. Um outro exemplo poderia ser também a bipolaridade, que hoje em dia está mais à tona, né? As pessoas estão entendendo mais, até por conta de alguns acontecimentos ocorridos e que foram parar na mídia. Mas a bipolaridade, ela é aquela pessoa que, por conta de uma carência ou uma inexistência de lítio no próprio organismo, ela fica sem um regulador de humor, que seria o lítio. Então, o que acontece? Ela beira extremos, ela não tem aquele equilíbrio de humor. Pensa assim, 1 volt, 1000 volts. É mais ou menos isso que ocorre numa pessoa que sofre, né, da bipolaridade, num só minuto. Então, ou ela está chorando, desesperada, jogada, né, não quer saber de nada. No minuto seguinte, ela já quer sair, quer passear, quer aqui, quer ali. Então, ela beira extremos, ela está sem aquele seu ponto de equilíbrio. E o que deveria, né, de ser feito? É claro, ela procurar um atendimento, ela procurar um socorro, ela procurar um auxílio. E aí o médico, baseado aí, né, nos resultados laboratoriais, ele vai medicar adequadamente. Precisaria ter um histórico familiar propício, mas hoje em dia nem sempre isso é necessário. Por isso que a gente coloca assim, né? Cada caso realmente é um caso. A bipolaridade raramente tem cura, mas tem tratamento. Então vamos sempre em busca, né, do tratamento e daquilo que vai trazer a cura para todos nós. Agora, vamos colocar uma síndrome que tenha uma origem genética ou, como se fala, né, um histórico familiar. Chama de síndrome da histiocytose X. E por muito tempo as mulheres se sentiram culpadas por conta do X. O X ali indicaria que essa hereditariedade viria da mãe, senão seria XY. Mas hoje em dia já não se fala mais nisso porque não é bem uma realidade extremamente comprovada. Nessa síndrome, que é o quê? Uma sequência de transtornos geralmente despertados por alguma coisa. Um medo muito grande, que às vezes a criança passou, né? Às vezes também a separação da mãe, porque ela tem que trabalhar, e essa criança se sente realmente insegura. Mas não tem o que fazer, a mãe precisa de ir trabalhar. Mas a criança começa a desenvolver padrões que realmente fogem um pouquinho ali da observação das pessoas ao redor. E vem vindo aos pouquinhos aquela sequência, né, de fatos que alcançam aí na hora do despertar, na hora que realmente aquilo chegou no limite. Então essa criança, ela pode aos poucos ir desenvolvendo uma insegurança muito grande, um apego muito grande, né, ao pai ou à mãe, medos inexplicáveis e por aí afora. E por que eu coloquei tudo isso? Principalmente porque me fizeram essa pergunta: qual seria a diferença entre transtorno e síndrome? Então a resposta ficou fácil, embora a explicação possa ser assim um pouco complexa, mas eu tentei simplificar bastante. Então, um transtorno pode ser passageiro e uma síndrome é um conjunto de transtornos que às vezes passam despercebidos e quando são despertados precisa
de correr. Transtorno pode ser passageiro. Tem um tratamento que pode ser ali sazonal, só naquela fase, só naquele período. Já a síndrome, não. A síndrome nem sempre tem cura. O importante é que tem tratamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus os abençoe.